Eu quero falar para vocês aqui uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu sou visto por bolsonaristas, lulistas, nadistas, tudistas e tudo mais. Eu faço uma análise geopolítica séria, correta. Eu tenho o lado da verdade, eu tenho o lado de quem é bom, eu tenho o lado de quem é do povo, eu tenho o lado do oprimido. O oprimido sempre vai ter espaço comigo, porque eu também sou um dos oprimidos. Então, eu faço parte disso aí. Então, tá aí. Existe uma acusação, quase uma acusação, que paira em torno minha, do comandante, do Wellington, Rafael, que a gente é pró-China, que é pró-Rússia. Eu vou dizer até onde nós somos pró-China e nós somos pró-Rússia, para ficar bem explicadinho, tá? Eu vou explicar para você. Vou explicar agora para você. Nós vamos falar uma coisa reta para as pessoas que nos acusam de ser China, pró-Rússia, contra os Estados Unidos e a Europa. Eu vou deixar claro para vocês que nós não somos contra absolutamente nada nem ninguém. Nós somos a favor do Brasil. Nós somos a favor do Lojinha, do nosso patrimônio, da nossa família. Vamos tratar assim. Vamos fazer da geopolítica uma família. Nós somos uma família, então nós vamos defender o interesse da nossa família, sem querer o mal de ninguém, sem querer lesar ninguém, pronto. É assim que deve ser. Então, nesse momento, eu tenho que saber com quem que eu estou me envolvendo. Com quem que minha família está se envolvendo. Com que tipo de gente ela está se envolvendo. Eu tenho que fazer esse crivo. Nós temos que fazer. Você faz isso todo dia. Quando você vai estabelecer um relacionamento com alguém, quando sua filha traz um namorado em casa, por exemplo, quando seu filho traz uma namorada, é normal que você queira saber de onde saiu aquela pessoa. Veio de onde? Que é um estranho entrando dentro do seu recinto. E para isso, vai contar dados inalienáveis, como tradição, trajetória, origem e, digamos, o próprio comportamento do indivíduo ou dos indivíduos. É assim que estranhos viram uma família. Só é assim que estranhos entram na nossa casa, sempre na condição de convidados. Alguns passam a fazer parte da nossa família, seriam talvez, analogicamente, os imigrantes, mas sempre com uma ressalva, que são imigrantes. Primeiro nós, sempre assim, não é egoísmo, é pragmatismo. Eu estou fazendo da nossa vida, nosso país, uma família. Quando eu dou essa explicação inicial, eu quero mostrar para vocês que é a mesma coisa com os países. O Brasil, como um país, como uma família, como nós relatamos acima, está aqui e vai entrar alguém em nossa casa. Nós temos que analisar quem é essa pessoa, o que ela faz, de onde ela veio, o que esse país tem de tradição nas suas relações internacionais, como esse país se comporta com os países onde ele transita, principalmente como ele se comporta com países da nossa faixa. Tá? Como ele se comporta com países como o nosso. Entendeu? É a mesma coisa como você vê uma pessoa de alta posse entrando na sua casa humilde e você querer saber como ele se comporta com pessoas como você. E não como ele se comporta no meio dele lá, entre os poderosos, sentado numa mesa, tomando uísque, fumando charuto Havana. Você tem que saber como ele se relaciona com gente do seu nível. É mais uma dica para você entender como o país se comporta com os outros. Você tem que trazer, é essa a minha parte da geopolítica, é te ensinar ela em algo muito simples, algo que está ao seu alcance, que o maior PhD, o maior doutorado, o maior engenheiro que já foi para a China consegue entender, mesmo com a sua arrogância e prepotência, tá? E o cidadão que ficou aqui humildemente empurrando um carrinho de lixo, mas que eu preciso mais dele do que daquele engenheiro, tá? Entenda também. Bem, então, dado esses dados iniciais, podemos ver que os Estados Unidos e a Europa, só para deixar claro, os Estados Unidos virou uma extensão da Europa. E a Europa é uma continuação dos Estados Unidos. Só um dado histórico. Isso ocorreu desde a Primeira Guerra Mundial, um pouco antes. Todos esses laços foram apertados, principalmente, primeiro pela imigração europeia para os Estados Unidos. Grandes engenheiros, grandes cérebros, pessoas que estavam passando fome na Europa. E foram para lá, principalmente, por causa do clima. Não se engane, o clima foi o grande diferenciador, que os trópicos
sempre assustaram. Imagina naquela época que doenças tropicais eram vistas como um inferno na Terra, e até hoje os Estados Unidos dissemina essa história, e nós aqui não somos nada mais do que um vetor de doenças tropicais. É isso, se você vê o House, que eu até gosto do seriado, doença tropical, olham para a gente e fazem o sinal da cruz. Bem, numa fase mais profunda, foi alcançada depois, onde os economicistas já deteriorados do velho mundo, com a economia cambaleante lá, migraram também para os Estados Unidos. São os sionistas. Depois eu vou dizer para vocês como nasce o sionismo no final do século XIX. Tá? São oriundos das decadentes companhias das Índias Orientais, do Império Inglês, do Banco da Inglaterra, que começava a naufragar. E daí para cá a política de um se misturou com a do outro. Intervencionismo, departamentos inteiros dedicados a entrar dentro dos países, corromper e minar todas as suas estruturas, criar um núcleo de dissidência e assim poder se apoderar de tudo à sua volta com muito mais facilidade. Se a resistência for muito grande, acontecem acidentes inexplicáveis e talvez puros e simples assassinatos. Se der muito trabalho, é assim que é o modus operandi dos Estados Unidos e da Europa. É assim que eles dedicam tudo a países como estão no nosso nível. Entende como eles falam com a gente? Se você tem dúvida, é só você olhar para a África, para o Sudeste Asiático, para o que fizeram na China, para o que fizeram na Índia. Não faltam exemplos, ou porque exemplo foi feito mais perto da gente, o México, onde roubaram 2/3 do território. O que fizeram com a Colômbia para roubar o Canal do Panamá e outras inúmeras situações. Eles roubaram a província do Panamá e transformaram num país, para depois mandarem lá sozinho. A África é o principal exemplo, e a Ásia também. A China passou por chamado pelo século da vergonha, o país corrompido por meia dúzia de poderosos juntados à coroa inglesa através da Companhia das Índias Orientais, e o povo dizimado pelo vício no ópio, onde o tráfico era controlado nada mais, nada menos que pela coroa britânica, que fez 2 guerras para eliminar o governo legítimo do local. Queria moralização no país. A Segunda Guerra estava sendo perdida, mas a França, que é inimiga terrível da Inglaterra na Europa, foi lá ajudar. Que quando o seu inimigo é alguém do terceiro mundo, quando se trata de oprimir países do terceiro mundo, eles se unem sem problema nenhum. A história de Leopoldo II na Bélgica, no Congo, é uma página da história que deveria constar na capa de todos os livros e mostrar para todos como é a política expansionista dos anglo-saxões sionistas. Faz parecer a colonização portuguesa e espanhola simplesmente um passeio no parque, comparando com a brutalidade e com as atitudes animalescas do genocídio totalmente descontrolado, além de roubo de todas as riquezas do país. Bem, você acabou de receber o currículo da Europa e dos Estados Unidos. Essa daí é a ficha corrida do namorado que sua filha trouxe para dentro de sua casa. Lembra lá em cima? 2 assassinatos, 3 assaltos a banco, tráfico de drogas, explosão de caixa eletrônico, estupro, entre outros. Pode parecer exagero, mas é isso mesmo. Uma pessoa dessa não pode entrar dentro da minha casa. Se você tem um comércio, você pode atendê-lo, porque o seu comércio vive de lucro. Você pode atendê-lo do balcão para fora, com dinheiro adiantado. Se pegar fiado, também não vai pagar. Se prometer, não cumpre. E você não vai poder cobrar a ele, porque já viu como é que ele é violento, né? Já viu? É a folha corrida. Os outros também não são santos. Os outros são cidadãos comuns, atrás de se darem bem. Aí nós estamos falando de China, de Ásia, dos outros. Que você também pode fazer o que eles fizeram. Foram lá entre eles. Não tem, na sua história, nenhum quadro de invasão a outros países, de invasão de outros continentes, da destruição de civilizações, ou de ter participado, por exemplo, do retalhamento da África e da América do Sul, ou de nenhuma nação do novo ou do velho mundo, ou de sair pegando e catando escravos pelo mundo afora. Todas as suas brigas foram as suas arruaças internas, foram entre eles mesmos lá. Guerra de expansão que todos os países fizeram, todos os países do mundo fizeram. Tá? Ninguém é anjo nesse planeta. Mas o histórico deles, do portão para fora, é outro completamente diferente. Se ele for o namorado de sua filha, você simplesmente tem que ficar de olho nele. Abra o olho, filho. Olhe bem. Dá uma olhada nele. Porque se der espaço, ele vai querer se dar bem também. Tá? Mas a tratativa é outra. Você está lidando com outro tipo de gente. Aí vai depender de você. Mas o histórico dele é de pagar suas contas,
não se mete com ninguém, não invade, só faz comércio. Inclusive, você tem que levar em consideração que ele possa ser um grande comerciante. E se você der mole, ele vai te passar a perna. Ele vai te passar para trás. Se der bobeira, ele vai te passar para trás. Ele está ali para fazer bons negócios. Ele não está ali para ser bonzinho. Você que tem que ser bonzinho. Você tem que ser bonzinho consigo, com o seu povo, com a sua realidade, com a realidade geopolítica. Você que tem que cuidar dos interesses do seu país, do seu próprio país, e não dos outros. Quem tem que fazer controlar a economia de sua família, ou no caso agora do nosso país, são nossos economistas. Somos nós, criados dentro da nossa realidade, doutrinados pela nossa realidade, e não aqueles que foram formados em cima da doutrina que passaram na casa do ladrão primeiro. Depois, o primeiro sujeito lá de cima, aquele de conduta duvidosa, temos que passar longe dele. Temos que administrar a nossa casa, o nosso barraco, de acordo com as nossas necessidades. E todos devem ser tratados com desconfiança. Porém, alguns com muito mais desconfiança e nenhum tipo de proximidade. Meu pai me ensinou muito cedo a diferença entre andar junto e andar misturado. Tem gente que dá para se misturar, mas tem gente que não dá nem para andar junto. Então é por isso que eu tenho essa ressalva toda. A hora que eles se reciclarem e nascerem de novo, eu vou confiar neles. Até lá eu não confio em europeu e em americano de jeito nenhum. Eu precisava dessa explicação para vocês, tá bom? Eu precisava por mim, não por vocês.